Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um dia da leitura bíblica, da leitura diária desse projeto maravilhoso. Hoje vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, e tem 6 capítulos nessa carta, esse livro, essa epístola. Então vamos ler, como sempre vamos dedicar esse momento ao Senhor Jesus, que Ele venha nos acrescentar cada vez mais, que Ele venha nos crescer em conhecimento, em discernimento dessa palavra cada dia mais. Então vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos e abra o seu coração. Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, Pai, para a leitura dessa palavra maravilhosa. Hoje se completa, ó Pai, 30 dias que estamos seguidos lendo essa palavra. E eu creio que não só eu, mas as pessoas que estão do outro lado dessa tela estão recebendo, ó Pai amado, um grande crescimento espiritual. Estão, meu Deus, recebendo, Pai Santo, essa semente diária na vida delas. E eu creio, Pai Santo, que esses dias têm gerado muitos frutos, Pai. Muitos frutos, não só na minha vida, mas também na vida de todas as pessoas que estão do outro lado dessa tela, Pai. Então que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue, ó Pai, nos fortalecendo. E que venhamos, ó Pai, ter constância cada dia mais, para chegarmos ao fim desse projeto sem falhar nenhum dia, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graças e damos liberdade para o Teu Espírito Santo agir em nossas vidas e nos dar discernimento dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Falsas doutrinas. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para os outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Aleluias! Glórias a Deus. Gratidão pela misericórdia de Deus. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna.
Ao Rei eterno e imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Conselhos sobre a oração. Capítulo 2. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Aleluias. A mulher cristã. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é quem foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé e no amor e na dedicação a Deus. Os bispos, capítulo 3. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Os diáconos. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser aprovados e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável, e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus.
Escrevo essas coisas a você esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Os falsos mestres. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro e brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. O bom servo de Cristo Jesus. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine essas coisas. Desculpa, pessoal. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém os despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que escutam. Como os que o escutam. Como tratar os que creem. Capítulo 5. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como os irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma só vez. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou as boas ações, criou bem os filhos, hospedou as pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo.
e assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por suas testemunhas pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo o que você fizer, obedeça a essas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas. Mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo o respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Os falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazem as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Aleluias. Muito forte, irmãos, isso aqui, né? Uma vida dedicada a Deus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo,
Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Bênção, que a graça de Deus esteja com você. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Terminamos, a leitura de hoje. Que Deus possa continuar te abençoando. Amém. E queria ler esse versículo, alguns versículos para vocês, que fica aqui no capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Presta atenção nesse texto, irmãos. Me chamou muita atenção esse texto. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se ajuntarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Amém, irmãos? Aqui Paulo alerta a Timóteo, não só a Timóteo, mas também a nós. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas buscando aí bilhetes de loteria, querendo enriquecer, principalmente nesse final de ano. A gente escuta muitas pessoas dizendo: eu vou ganhar na virada, eu vou ganhar não sei o que, eu vou jogar na Mega Sena. E a pessoa vai ali e gasta o que tem na Mega Sena, procurando riqueza nessa terra, irmão. Amém? E é isso que o Timóteo nos alerta. Olha, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé. E a gente vê isso. Meu irmão, não é errado você lutar para ter o melhor para sua família. Mas olha, se você tem onde comer, onde beber, onde vestir, agradeça a Deus. Amém? Às vezes, meu irmão, se Deus não quiser que você seja rico nessa terra, você vai abandonar a Deus? Você vai abandonar a fé? E se os planos de Deus não for te enriquecer, você vai abandonar a fé? Amém? Então não abandone a fé por dinheiro. Olha, cuidado pelo seu coração não estar firmado no dinheiro. Cuidado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meu irmão, tome cuidado. Se você almeja tanto a ganhar na Mega Sena, se você está viciado no jogo da Mega Sena e joga e só pense nisso. Hoje eu escutei muitas vezes isso no meu trabalho. Se eu ganhasse na Mega Sena, resolveria minha vida. Meu irmão, quem resolve sua vida é Cristo. Quem resolve sua vida é a fé, é o amor a Deus, é seguir a Cristo, amém? Então, olha, irmãos, não deixe o seu coração se apontar para as coisas desse mundo. Não deixe o seu coração se curvar para os tesouros dessa terra, amém? Curva o seu coração para os tesouros do céu. Pense nas coisas que são do céu. Não fique pensando em tesouros terrenos. Amém? Esse é o conselho que eu te dou. Firmado nessa palavra, baseado nesses versículos. Amém? E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé. Amém? Então que você não seja nenhuma dessas pessoas. Que você tenha fé em Deus. Pense em Deus. Porque nessa luta, nessa vida, nós vamos passar por sofrimentos. Nós vamos passar por dívidas. Amém? Mas, meus irmãos, não é o dinheiro que nós temos que procurar. Nós temos que procurar Deus, nós temos que procurar Jesus, a fé, que é a maior riqueza que nós temos, porque é citado nessa palavra: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro,
ter muitas riquezas e perder a sua alma. Não adianta, irmãos. O que adianta você ter uma vida como rei aqui na terra e sofrer no inferno? Não adianta, irmãos. Agora é melhor ter uma vida de sofrimento aqui nessa terra para pegar um galardão lá no céu com Jesus, ser servido por Ele. Uma vida eterna, meu irmão. Aleluias. Glórias a Deus. Onde não haverá morte, nem choro, nem tristeza e nem dor. Só alegria, meu irmão. Lá vamos adorar Jesus, vamos abraçar a Jesus, esse Jesus maravilhoso. Amém? Então, olhe, não deixe que seu coração seja firmado nos tesouros desse mundo. Amém? Firme o seu coração nas coisas do alto. Procure tesouros eternos, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não acaba com esse tesouro. Amém? É um tesouro eterno. E esse tesouro a gente busca como? Em oração, na fé, na palavra, em leitura da palavra, né? Buscando a Deus, indo à igreja, honrando pessoas, ajudando pessoas e vários tipos, né? A palavra nos ensina tudo, irmãos. A palavra nos ensina tudo sobre buscar esses tesouros eternos. Amém? Então, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo ano novo, que Deus abençoe sua virada de ano e que nesse começo de ano, né, que seja uma virada de chave na sua vida. Amém? Que seja uma virada de chave na sua vida espiritual, na sua vida, você que é casado, que seja um casamento melhor a partir de hoje, né? Hoje é dia 30, amanhã ainda temos mais um dia do ano, e que você possa virar a virada do ano na presença de Deus, orando, falando com Deus, amém? Então, glória a Deus, um forte abraço, que Deus te abençoe. Hoje terminamos o livro de Timóteo, né? A primeira carta de Paulo a Timóteo. Amanhã iremos começar a segunda carta de Paulo a Timóteo, amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.